بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamos da sua descendência, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, até chegar Ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ou alaihi salatu wassalam. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu no dia 12 de Rabi al-Awwal, que é o terceiro mês do calendário lunar, do ano 571, conhecido como Amul Fil, numa segunda-feira. Foi conhecido como Amul Fil, o ano do elefante, porque neste ano em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu, houve uma ocorrência muito grande, um incidente muito grande que marcou a história do povo árabe, ou dos povos árabes, porque envolveu dois povos diferentes, o povo de Meca e o povo de Iêmen. Havia um homem chamado Abraha, que era o rei do Iêmen. Então, este rei, quando tomou conhecimento que muita gente só ia para Meca para fazer circundação, tawafo, ao redor do Kaaba, então ele quis fazer um templo idêntico ao Kaaba, para que as pessoas, ao invés de eles irem até o Kaaba, para que fossem naquele templo dele para cultuarem. Então, quando os árabes de Meca tomaram conhecimento, um grupo saiu, foi até lá, foram, demoliram o Kaaba dele, ou aquele templo dele, e esfregaram ainda com fezes, e ele se enfureceu, quis se vingar, e mobilizou uma tropa. Nessa tropa havia um elefante gigante que era chamado Mahmud, para levar em direção a Meca, a fim de demolir o Kaaba. Quando ele estava em direção da cidade de Meca, logo quando chegaram no caminho, encontraram um pastor do avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então tinha animais, se apoderou daqueles animais, eram 200 animais quase, entre camelos e carneiros. Então o que acontece? Quando o jovem pastor voltou para Abdul Muttalib, informando o que havia acontecido, Abdul Muttalib foi atrás para recuperar os seus animais. Então foi lá, se encontrou com Abraha e dialogou com ele e perguntou o que ele foi fazer lá. Disse que ia destruir o Kaaba como forma de se vingar daquela ação que algumas pessoas que saíram de Meca foram fazer com o seu templo. Então disse, tá bom, eu não vou te impedir que você faça este trabalho, ou esta demolição de Kaaba. Porém, os animais são meus, devolvam meus animais, porque não tem nada a ver com o Kaaba. Então ele devolveu os animais do avô do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o avô do profeta sallallahu alaihi wasallam foi e mobilizou as pessoas que eram moradores de Meca, e disse que tem um rei que veio aqui para demolir o Kaaba, só que Kaaba não pertence a ninguém, é casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês terão que se retirar e não fiquem perto desta ocorrência ou desta ação que ele vai exercer sobre o Kaaba. Vão ficar nas montanhas para assistirem de longe. Então as pessoas obedeceram, saíram, e ele, antes de sair do Kaaba, fez tawafo, e quando fez tawafo acabou, disse que, olha, Allah subhanahu wa ta'ala, eu já recuperei os meus animais que ele havia levado, se apoderado. Então a casa é sua, você que vai proteger. Isso aí foi embora. Então quando Abraha tentava já direcionar o elefante em direção do Kaaba, o elefante sentava no chão, não obedecia, não queria. Mas quando fosse para outro lado, ele ia
obedecia e não tinha nenhum problema. Só que esta ação que o elefante estava fazendo é uma ação que ele sentiu perigo, porque sabia, talvez, este elefante, que aquela casa é de Allah subhanahu wa ta'ala, vai proteger. Só que Abraha não raciocinou sobre a reação do elefante. Mesmo assim, começou a insistir de ir lá demolir Kaaba, até quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou um bando de pássaros, que cada um deles levava 3 pedras, e essas pedras eram cozidas no fogo infernal. Uma das pedras levava na pata direita, outra na pata esquerda e outra parte, a terceira pedra no bico. E começaram a jogar contra o exército de Abraha. Então, conseguiram matar a maior parte do exército. Dizem que Abraha conseguiu escapar, mas muitos deles morreram ali. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala descreve esta ocorrência no Corão dizendo: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Acaso não viste o que o teu Senhor fez para com o dono do elefante, ou os donos do elefante? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Acaso não fez com que a sua estratagema fosse fracassado? Fosse fracassada? وأرسل عليهم طيرا أبابيل, ao enviar para eles um bando de pássaros, tarmihim bihijaratin min sijil, que jogavam sobre eles ou contra eles hijaratan min sijil, pedras aquecidas no fogo infernal, faj'alahum ka'asfin ma'kul, que deixava-lhes como se fosse capim ou grama devorado pelos animais e depois cuspido. Então, foi desta forma que aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala salvou a sua casa. Então, foi neste ano em que nasce o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo após o acontecimento deste que nós acabamos de escrever ou de explicar sobre Abraha. Então, Amina ficou grávida, e quando ficou grávida, o seu esposo, Abdullah, que é o pai do profeta sallallahu alaihi wasallam, morreu enquanto a Amina ainda estava na gestação, com um período de 2 meses. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nasce como órfão. E no dia do seu nascimento, a Amina mandou o seu avô para que ele viesse ver o filho do seu falecido filho. Então, Abdul Muttalib foi para lá, correndo, e pegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi com ele até o Kaaba, fez 7 voltas com ele no colo e voltou com ele para a sua mãe e disse que Sammaituhu Muhammadan, chamei de Muhammad. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu como órfão do pai e foi viver, cuidar do seu avô, Abdul Muttalib, porque como o pai morreu enquanto a mãe ainda estava na gravidez. Então, isso aqui, uma coisa que mexeu muito com Abdul Muttalib. E ele teve já que cuidar do seu próprio neto, por falta de alguém que pudesse cuidar dele. Então, Abdul Muttalib cuidou até um certo tempo, mas antes de a gente falar disso, eu gostaria de dizer que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, este período foi um período de muita luz pela face da terra, até que um judeu disse que Hassan ibn Thabit disse que, eu lembro muito bem, enquanto eu estava em Medina, um judeu subiu até em cima de uma das fortalezas e chamou
os moradores de Yathrib, dizendo que, olha, hoje nasceu um grande homem, nasceu o Muhammad. E até com o nascimento de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, algumas fortalezas de judeus desabaram, aquilo que eu chamo, os tetos desabaram, pela força do nascimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, se deram muitos acontecimentos. E depois, quando já nasce o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu? Que amamentou, o que aconteceu durante a amamentação. Esse será o nosso próximo capítulo, inshallah ta'ala. Siga-nos e venha conosco para nos acompanhar e ver como foi a infância e os primeiros momentos depois do nascimento do nosso amado e querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. هذا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.